Fala aí galera, estamos de volta com a nossa quarta aula de Adobe Music do Digital Cursos. E na aula de hoje falaremos sobre criação de botões no Photoshop e a exportação desses botões no formato PSD para o Adobe Music. E também falaremos de como criar um slide no Adobe Music mesmo, através de um acessório chamado Composition, uma composição. Então vamos começar aqui. Eu vou abrir na nossa área de trabalho aqui, o projeto geral, que você tem lá no link da minha primeira aula. Você entra na minha primeira aula e baixa esse recurso e vai encontrar aqui exatamente esse arquivo aqui, só que o meu já está um pouco mais completo devido à aula 1, 2 e 3. Mas você pode pegar lá e dar continuidade nas nossas aulas, assistir a aula 1, a 2, a 3 e vir para a nossa aula 4, vai ser melhor para você entender todo o conteúdo, toda a dinâmica do curso. Eu vou abrir aqui no Adobe Music, acredito que já tem aberto, ok. E nesse caso, para a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês, criando um exemplo antes da gente fazer o original que usaremos nesse site. Eu farei bem rapidamente no Photoshop um botão e usaremos ele no arquivo que eu vou criar aqui. Eu só quero que você veja, nós faremos mesmo com o arquivo que já está na pasta do seu site, ok? Mas eu vou entrar aqui na Master, ok? Vai ser somente um exemplo. E aqui, vou abrir o Photoshop. E aqui no Photoshop eu vou criar um arquivo bem rápido, de 300, que eu vou colocar web. Vai ser bem breve, porque eu acredito que todos dominem Photoshop. Caso você não domine Photoshop, você pode enviar um e-mail para mim e eu vou lhe enviar algumas dicas sobre Photoshop básico, que é o que você precisa para essa aula, ok? O meu e-mail vai estar também nas descrições do vídeo. Vou criar aqui, exatamente nesta área, na camada 1, eu vou desbloqueá-la com duplo clique, como padrão. Vou chamá-la de normal. Vou inserir uma cor, como eu disse, farei bem breve, porque todos, acredito eu, já sabem, eu tenho maior facilidade. A camada 2 eu chamarei de over, outra cor. A camada 3 eu chamarei de down, outra cor. E a camada 4 eu chamarei de active. Ok, deixa eu colocar uma cor um pouco mais diferente. O mais simples é isso aqui, arquivo e salvar. Vou salvar em qualquer lugar. Para mim, vou chamar de BTN, button, Pronto, está aqui. Lá no Music, virei em File, Place Photoshop Button, é o Ctrl B, Vou procurar na área de trabalho o objeto, abrir. E a primeira coisa que ele vai fazer é me mandar escolher. Você quer que o estado normal seja esse, ou esse, ou esse. Por isso é bom você renomear as camadas, ok? Geralmente, como eu criei na ordem aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto de baixo para cima, ele reconhece e faz o mesmo aqui no Adobe Music, ok? Darei o ok e muito facilmente irei redimensionar, ou simplesmente clicar que ele virá no tamanho original. E aí você vê os estados do botão como o mesmo por normal. Normal, que é o estado do botão sem ter nada em cima dele. Over, que é o estado do botão ao mouse por cima dele. Down, que é ao clique. E o Active, que no caso deveria ser a seguinte situação. Vou colocar um link aqui nele para levar para a página Home, ok? E ao clicar nele, ele ficará verde, porque é o Active. O Active seria mais ou menos um exemplo que eu tenho, é se você entrar num site, como por exemplo o meu, dá só um exemplo para vocês bem breve. Você colocar aqui, exatamente, o domínio, que ainda está no teste, por isso que não está escrito index no início.
você observa que se eu vier para a página sobre, por exemplo, no sobre, o marcado, né, o ativo ficou o sobre, exatamente ele é o active. Por eu estar nesta página, ele se torna um active, o ativo, né? Ok. Fecharei aqui, fecharei o nosso site exemplo, pois não precisaremos dele. E agora entrarei na principal 2, agora do nosso header e footer, que é o arquivo original. Duplo clique, ok? E aqui, ó, exatamente, deixa eu fechar aqui, na nossa pasta, projeto geral, aqui, ó, você tem imagens, home, o pôster principal. Esses são 3 arquivos, digamos que diferentes as imagens, ok? Mas que têm o mesmo fundamento. Se você observar, todos têm 4 estados, ok? Sendo que eu só coloquei 4 estados para vocês entenderem. Mas se você observar o down e o rollover de todos eles, ó, o down e o rollover é o mesmo, active e o normal é o mesmo porque eu quis que fosse o mesmo estado. Então, se eu viesse a deixar apenas 2 estados, né, como eu vou deixar esse aqui, ficaria do mesmo jeito, tá? Eu vou chamar esse aqui de down barra rollover, vou deletar o rollover, o active eu vou deletar, vai ficar normal barra active, só para você ver que eu posso utilizar apenas 2 estados e gerar, ó, já salvei, o mesmo efeito que tendo 4 estados, como eu mostrei para vocês aqui. Então vou abrir o Muse, e aqui no Muse, no principal 2, lá embaixo, vou fazer a seguinte situação. Eu vou arrastar para cima esse footer, ó, tá vendo esse footer que está parado aqui? Vou arrastá-lo para cima, a medida não tão precisa. E em File, Place Photoshop Button, eu vou procurar, Projeto Geral, Imagens, Home, Pôster. Vou colocar primeiro o pôster 1, normal, ele já reconheceu, ó, rollover, down e active. Darei OK e clicarei. Aqui está o pôster 1. Vou agora dar Ctrl B para mudar um pouco, né? Que a gente vai pelo atalho. Pôster 2, o mesmo já está posicionado, né? Já está aqui também, ao centro, por sinal. E agora, o pôster 3. Se você observar o pôster 3, ó, normal, ele é normal. O down é down rollover. O mouse down é down rollover também, ok? E o active é normal active. Corrigindo aqui, não é down, eu falei errado. Rollover, né? O rollover é rollover barra down, porque no caso eu só utilizei 2 imagens. Por quê? Porque eram apenas preta e branca e colorida. Se eu fosse colocar, por exemplo, uma verde, aí sim teria que ter uma terceira camada. E o mais interessante é que você pode criar um único arquivo com 500 camadas de cores diferentes e na hora você simplesmente vai alterar a camada pela opção, ok? Você pode ter 30 camadas, quando você clicar aqui vão aparecer as 30, você vai selecionar a que você quer que seja a imagem que aparecerá aqui, né, quando passar o mouse por cima, ou seja, eu quero que o rollover, né, passando o mouse por cima, fique verde. Então a camada destinada ao verde será a que você colocará aqui. Sem mais delongas, ok. E aí você observa que é o mesmo. Deixa eu ajeitar aqui por estética, para que ele fique bem certinho. Vou selecionar com Shift pressionado, os 3, e descer até aqui. E a única coisa mais que eu vou fazer por estética também é clicar com o T, arrastar, escrever Recent Works ou, mais interessante, trabalhos recentes. Ok. Vou aumentar o texto. Vou colocá-lo a tipografia Helvética, eu gosto muito dessa tipografia. E vou aumentar ainda mais. Ok. Talvez 22. Vou deixar um falso, um falso negrito nele. Você pode colocar uma sublegenda, né? E uma legenda também, ou seja, um nome um pouco menor que o título, legenda, e a sublegenda explicando sobre a imagem,
né, digamos a descrição, vamos chamar de uma maneira mais correta. Eu vou descer um pouco aqui por questão de estética, talvez o seu não tenha dado essa sobra toda, e vou descer a minha para ficar desse jeito. A vantagem disso, por ter posto na principal, é que na página home e na sobre que já tinham, né, esse elemento pertencente ao principal 2, Ctrl Alt E, eu vou visualizar o meu site bem rapidamente no navegador. Ok? Deixa eu ver no navegador. Você observa que você já tem, ó. Claro que o estado com o mouse, né, aquela mãozinha que aparece, né, o pointer, vamos chamar assim, ele ainda não está aparecendo porque você ainda não vinculou a nenhuma outra página, que é algo que aprenderemos mais à frente. Voltando aqui para ser bem mais breve, agora você vai observar aqui, ó, na nossa pasta, deixa eu ir pelo começo para facilitar, projeto geral de novo, em imagens, só que agora no Home Slideshow você tem, digamos que 1, 2, 3, 4 imagens e a sombra da imagem, ok? Fora o BTN Slide, que não usaremos nessa ocasião, porque eu vou fazer um slide mais bonito para vocês hoje do que o que eu utilizei no primeiro site que eu fiz teste, ok? Então, Music. Agora já entrarei na Home, porque esse slide será somente para a Home. E aqui na Home, algo muito interessante é exatamente a questão do footer que eu expliquei, se me recordo, na primeira ou na segunda aula. Conforme você criar o conteúdo, tudo que está abaixo dessa linha descerá junto e não vai ter nenhuma desorganização. Aqui em Window, eu vou lá em Widgets Library, vai abrir aqui, ok? Vou fechar o text e vou em Compositions. Deixa eu selecionar Blank, ok? Widgets Library, Compositions Blank. Vou clicar e arrastar o mouse. Primeira coisa que acontece, se você observar, é criar um elemento que ainda não tem forma muito bem. O que eu vou fazer? Eu já sei que a propriedade desse objeto, né, da imagem que eu vou colocar aqui, é 900 por 400, se me recordo. Se eu não me engano, é claro. Selecionarei propriedades. Você não precisa fazer isso, eu já estou fazendo por você. Detalhes, não. Dimensões 1242 por 502, tá vendo? Melhor ainda, então, 1242 por 502. Selecionarei. Assim como o menu, a mesma coisa funciona na composição do Music. Selecionei uma vez, selecionei tudo. Selecionei por cima, né, somente dessa composição, selecionei somente ela, não mais os botões. E aqui em Transform, seja pelo Transform do painel de controle ou pelo Transform do painel na lateral, vou colocar 1242, né? Opa, ultrapassou um pouco. Vou colocar então uma outra medida, melhor ainda, né? 1024, vou trocar, eu quero assim porque ele vai ficar, digamos que não 100%, mas vai ficar na largura do site. 1024 por 400 por enquanto. Depois a gente redimensiona essa imagem, ok? Bem, até aí você tem uma composição nova agora, que está 1024 por 400. Vou clicar fora e clicando novamente no objeto, mas agora na área do menu, com Shift pressionado, vou selecionar os 3 menus, vou arrastá-los para baixo, ok? Assim fica mais fácil para eu visualizar. Esses 3 menus, eles são correspondentes a cada um dos slides. Se eu vier em Preview, você observa que ele já é trocado, ó. Eu clico e ele troca. Só que o que faremos agora é muito interessante. Se você selecionar o objeto e clicar aqui na área azul, você observa que não tem como colocar imagem. Aí você fala, nossa, então como eu vou aproveitar esse objeto, né, essa composição? Ctrl D, que é o comando Place. Lá em Home, né, Slideshow principal, na devagarinho Slide 1 e vou inserir o Slide 1 ou fora ou até dentro, mas Slide 1 selecionado, o que eu farei? Arrastarei para cima, observa, da composição, e você já observa que essa composição ficou azul. Quando eu soltar aqui em cima, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer com que a composição agora tenha essa imagem dentro dela.
Eu vou com Ctrl menos diminuir e com a opção selecionada, né, cliquei uma vez no slide, cliquei mais uma, eu vou diminuir. Opa, clicarei mais uma, agora com a imagem selecionada, né, vou diminuir até o 1400, 1024 que eu tenho. Selecionarei agora a imagem, é a mesma coisa. Selecionarei aqui e aqui nela, ok? Aproximadamente selecionado. O que eu farei agora? File, Place, selecionarei a imagem 2, ok? E ó, vou fazer de um jeito diferente a imagem 2. Eu vou clicar e arrastar para poder redimensionar de um tamanho já a 1024 para poder não ficar fazendo aquele escarcéu todo. Eu tenho então aqui a imagem. Vou colocar exatamente aqui. Vou aqui, ó, nessa área, vou dar um zoom para vocês verem. Opa! Selecionar o slide e selecionar a opção 2 agora, o slide 2. E vou, ó, arrastar para dentro. Se você fizer assim, ó, deixa eu voltar, arrastar para cima certinho, fica melhor, que ele não anda, tá vendo? Se você fizer aqui, você pode acabar estendendo o slide para fora do site. Então você coloca em cima que ele já vai ficar compacto, ele não vai aumentar até aqui. O slide 2 já está posto. Vou colocar no 3 agora, File, Place, o terceiro slide. Vou clicar aqui e redimensionar, fazendo o mesmo processo. E vou arrastar na posição correta. É melhor porque senão, olha o que acontece se você fizer na posição errada. Você solta e o slide fica muito grande e aqui vai ficar pequeno. Então, para evitar, já arrasta para cima. Tenha já o tamanho correto, ok? Ou pelo menos já redimensione ele para o tamanho correto. Então agora você tem aqui 3 slides e embaixo 3 botões. As pessoas costumam dizer que esses botões eles são redondinhos. Nesse caso eles estão quadrados. O que eu farei? Vou aqui, ó, dar um zoom. Vou selecionar o slide, como ensinado na primeira aula. Selecionei o botão com o Shift pressionado, mais um, mais um. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui no corner, né, dele, digamos no border radius, vou botar 100. Ele ainda não está da maneira que eu quero, eu vou com o Shift pressionado redimensioná-lo, ok? Posso vir aqui, ó, vou dar um zoom a mais, exatamente porque ele tem que ficar pequenininho. Estou fazendo a olho, poderia também nessa composição do botão colocar uma imagem, mas seria muita perda de tempo, ó, levando em conta que eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Shift pressionado, vou tirar um pouco o zoom, vou levar aqui para o meio, ó. Deixa eu verificar se é aqui o meio do site, acredito que não. O meio fica mais para cá. E agora, se você observar, a gente tem o slide e os 3 botões da composição. Ok, ó. Slide aqui e os botões da composição. Botão 1, botão 2, botão 3. Nesse caso, só que você percebeu que eu tenho, no caso, 4 imagens? Então, aqui nós temos a opção de criar mais um menu, ok? Só que esse menu ele é teimoso, ele vai ser criado aqui, ó, sem você nem perceber, você vai ter que procurá-lo. Deixa eu ver se eu até o criei, porque esse é um dos bugs que o Adobe Muse ele tem. Você às vezes tem que ficar, ó, fez, ele é teimoso, às vezes ele não vem, às vezes ele vai vir um quadrado bem grandão e você vai ter que fazer todo o processo de novo, é uma complicação, alguns bugs que a Adobe ele está corrigindo. Temos aqui o quarto espaço, farei o mesmo processo, ó, Ctrl D para finalizar já a nossa aula. Slide 4, mesmo processo. Vou puxar aqui para cima. Pronto. Se você quiser personalizar os estados do botão, vou dar um zoom mais próximo. Você vai selecioná-lo e já sabe, né? Normal, você seleciona a borda e a cor. Ao passar o mouse em cima também, mouse down e active. E aí você vai poder
atualizar, né, o seu menu, o menu não, no caso, o botão do seu slide, da maneira que for mais prática para você, ok? Sem mais delongas, deixa eu ajeitar aqui que eu sem querer tirei. Deixa eu ajeitar isso. Com o nosso menu selecionado, nessa área em azul você tem algumas propriedades, ok? De Preview e Next, que é para visualizar o menu anterior e o próximo, que já é diferente de você selecionar exatamente o que você quer, ok? O Shuffler e o Close Button. O Close Button é para fechar o botão. Shuffler, deixa eu voltar o Shuffler, ok? Ele, em algumas situações ele não vai ter a serventia que você precisa, nesse caso de composição não, porque você está utilizando a composição para slide, mas lá na frente provavelmente utilizaremos o Shuffler também de uma maneira bem interessante. Hide All Initially, que no caso seria ocultar todos ao iniciar. Eu não acho muito legal. E o Trigger, né, on top, que seria a trigger no topo, né, dentro do top, na parte do topo. E que a gente ainda não vai ver agora. São algumas coisas um pouco mais complexas que dentro desse site eu não achei viável encaixar. Ok? Se você observar que a aula está seguindo com base nesse site que a gente está utilizando, mas lá no final, quando completarmos esse site, ainda existiram outras coisas para se falar, que eu falarei em aulas separadas, ok? Sem criar um site específico, mas só para falar da ferramenta. Vocês podem ficar tranquilos. Shuffler, o Trigger a gente vai falar também, ok? O Autoplay é muito interessante, aconselho que você deixe, que é para ele iniciar automático, ok? A velocidade da transação é o tempo que troca de uma para outra. E aqui é o tempo da transação. A posição Stacked, Scattered ou Lightbox, você tem que ter um pouco de cuidado na hora de mexer. E a gente também vai ver essa diferença lá na frente, porque a Lightbox é um tipo de aula muito complexa. Você criar uma Lightbox também no Muse. Ok? Então a gente vai ver, acredito que lá na frente, para finalizar o nosso rodapé, que vai ter aqui uma Lightbox, aqui embaixo, onde você vai clicar e vai visualizar algumas imagens de rodapé, ok? Então não veremos agora também não, é um pouco mais complicado. Show Target, on click on rollover, que seria, você quer visualizar ao clicar ou ao passar o mouse por cima, né? Ok? E Hide Target, perdão, né? Você quer, no caso, ocultar essa target no clique. Rollout seria fora, né? Acredito, se me recordo, rollout seria quando você tirar, né, o mouse, colocá-lo para fora, passou o mouse em cima, tirou o mouse de cima do botão e, no caso, você passou o mouse em cima do botão como rollout, tirou, né? Aí vem off trigger and trigger, aí já fica mais complicado, né? Aí você já vai ocultar o botão com uma sequência de situações que vão acontecer para que esse botão oculte. E a gente com certeza também vai fazer lá na frente. Então algumas coisas que falaremos em aulas separadas serão exatamente as propriedades do widget, que são complexas demais, como o Hide Target mesmo, que é muito complexa, ou como Shuffler, que também é um pouco complexo. E falaremos um pouco sobre o editing, que é muito legal, porque você pode editar vendo o objeto ou não. Show All in Design Mode, você vai visualizando de uma maneira mais fácil ele. Em algumas ocasiões, como livrarias, né, bibliotecas, você pode visualizar um objeto que está oculto, ok? Que você, para visualizar, às vezes deveria dar um duplo clique. Você clica no Show All in Design Mode e esse objeto vai ser exibido. Aí você vai poder trabalhar com o botão dele e com ele exibido. Claro que depois no modo, quando você for hospedar o site ou quando você for visualizá-lo no navegador, ele vai estar oculto. A exibição vai ser somente para a parte da edição. Então, dentro desse conteúdo todo, que eu acredito que foi bem mais prático na aula de hoje do que na última aula, falamos sobre muitas coisas interessantes, deixaremos coisas mais complexas para aulas lá na frente, para não deixar as nossas aulas massificadas. Eu não quero massificar as nossas aulas. Ok? Eu quero que vocês façam sites muito bons como esse, de uma maneira muito fácil e rápida e sem a complexidade, ok? Porque como, por exemplo, alguns conteúdos que tem nessas opções aqui não seriam úteis para você fazer
um site muito bom, ok? Seriam legais, mas não seriam essenciais. Uma coisa é algo ser essencial, outra coisa é algo ser legal. Quando ele é legal, ok, ele é muito bom para ser utilizado, mas não faz tanta diferença se não for utilizado. E o essencial, como por exemplo aqui, é o autoplay. Isso é algo que é essencial de você saber, pelo menos agora para um site simples. Mas para as aulas de Muse avançado teremos toda essa parte de propriedade, de composições e de outros conteúdos também da Widgets Library. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu peço que vocês deem um joinha aí embaixo também. Peço também que vocês se inscrevam no meu canal, divulguem o meu blog que já está funcionando. Por sinal, a postagem dessa semana que vai entrar agora falará sobre criação de banner animado para a web com um programa chamado Adobe Edge Animate. Eu fiz um exemplo muito legal, que já está até, por sinal, em um link, ele já está hospedado, que foi um slide, e esse slide um pouco parecido com o slide da Apple. E você vai ver que você pode fazer um slide ao nível do slide da Apple, utilizando o Adobe Edge Animate sem conhecimento de código algum também. O Edge também é um outro programa similar ao Muse, mas que é mais voltado para a área interativa. Então não percam o meu blog, acompanhem o meu blog, curtam a página do Facebook também. Entre muitas outras coisas, aqueles que quiserem me adicionar no Facebook também, é facebook.com/Thiago Luiz RS. Eu vou deixar o meu link de Facebook aí embaixo também. E eu espero que vocês me adicionem. Fiquem com Deus, ótima semana para vocês e até a próxima.